Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com vocês, um programa, como você sabe, voltado para reflexões, debate do nosso cotidiano de Volta Redonda, do sul fluminense, sempre pontuando a dimensão humana, a cidadania e, sobretudo, a participação consciente no processo da sociedade brasileira. Hoje nós vamos ter uma entrevista inédita, nós vamos conversar com o Dr. João Marcelo Oliveira Rocha, que é juiz federal na comarca de Volta Redonda. Olá, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, doutor, eu quero lhe agradecer o pronto aceite desse diálogo com a comunidade de Volta Redonda, aliás, local onde você vem atuando já há 2 anos. Mas, doutor, para ser juiz tem que cursar uma faculdade, né? Sobretudo bacharel em Direito. É a sua faculdade de origem? É o UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois é, uma universidade de referência no Estado para a formação de importantes acadêmicos que tem notoriedade na sociedade brasileira. Mas, doutor, falar com o juiz é sempre uma situação assim delicada, porque culturalmente, aquele que nos assiste sabe, falou que a Justiça Federal já dá um medo, falou que a outra Justiça Estadual também cria um certo temor. Da onde vem esse distanciamento, esse susto quando fala em Justiça Federal? Bom, eu acho que vem um pouco da novidade, né? Vem um pouco da... a Justiça Federal, ela passou a ter essa dimensão que ela tem de ser interiorizada, de ter uma demanda maior a partir da Constituição de 88. Então, de alguma maneira, é uma instituição relativamente recente. A Justiça Federal ela foi criada no início da República, depois ela foi extinta em 1937 e depois ela foi recriada em 1966. Mas essa dimensão que ela tem hoje, de atendimento às causas de massa, essa interiorização é alguma coisa que nós temos a partir da Constituição de 88. Em especial, a partir da criação dos juizados especiais federais por uma lei de 2001. Então, na verdade, é um processo... Isso aí é muito interessante. Juizado especial, isso usou a expressão de interior, quer dizer, a Justiça Federal passa a ter mais presença no interior. O senhor atua no interior da grande metrópole do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Isso trouxe benefício direto à população? Eu acredito que sim, né? Porque quando você tem uma justiça próxima às pessoas, próxima à população, essas pessoas vão ter mais acesso aos seus direitos, ao exercício dos seus direitos. Então, por exemplo, até a década de 90, por exemplo, não havia interiorização da Justiça Federal. A Justiça Federal era fundamentalmente na capital. Então, havia uma dificuldade relativamente grande de acesso a esse serviço, né? Então, esse avanço, né, da presença da justiça no interior, ele é demarcado, inclusive, numa região, né, que tem uma demanda muito forte nas questões ligadas à Justiça Federal, sobretudo do INSS. E, certamente, o senhor tem essa pauta, né, diuturna à sua mesa. Fala um pouco dessa demanda, dessa procura, até na relação juiz e população, para a gente compreender um pouco esse afluxo de demanda à Justiça Federal, sobretudo no INSS. As causas previdenciárias, elas são a maioria dentro da demanda da Justiça Federal, não há dúvida quanto a isso. Em especial, benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Eu acho que essa é a fatia mais importante da Justiça Federal para a população geral. Mas só aproveitando essa deixa dessa hipossuficiência até de pessoas que precisam desse benefício, como que essa ligação se faz com aquele que tem uma necessidade e não sabe bem a que procurar? Que dica que o senhor daria para esse cidadão, essa cidadã, para fazer um caminho mais eficaz para ele ter um benefício de direito? Os benefícios previdenciários, eles são deferidos pelo INSS. Então, a primeira coisa que a pessoa que acredita ter o direito a um determinado benefício previdenciário tem que fazer
é se dirigir à agência do INSS para requerer esse benefício. A Justiça Federal entra em cena, ou ela pode ser procurada pelas pessoas apenas a partir do momento que o INSS denega esse requerimento. Ou seja, a Justiça Federal ela não é, obviamente, uma substituta, né, uma via alternativa ao INSS ou à Previdência. A Justiça Federal ela é apenas a justiça competente para solucionar esse conflito que eventualmente venha a existir entre o segurado e o INSS. Mas a isso, doutor, o senhor me perdoe, a gente sabe que os desfavorecidos, né, por alguma circunstância, os lascados mesmo, eles têm essa dificuldade de compreender. E às vezes ele vai num amigo, ele vai num advogado e vai em outras instâncias e não faz esse caminho porque a justiça parece que está distante dele. Até essa orientação que o senhor faz com muita franqueza e necessidade, como que a justiça poderia ajudar essas pessoas a fazer esse caminho? Bom, o caminho da busca ao INSS, ele deve ser feito e pode ser feito sem nenhuma intermediação, né? Ou seja, ele deve se dirigir ao INSS, existe o agendamento dos serviços que em geral são prestados pelo 135, né, pelo telefone, ou pela internet. Se há esse conflito junto ao INSS, o INSS denegou o benefício, então a solução para ele, que se sente injustiçado com essa decisão, é procurar a Justiça Federal. E para procurar a Justiça Federal, ele também não precisa, a princípio, de intermediário. Ele não precisa, nos juizados especiais, né, se a causa for de até 60 salários mínimos, o que é em torno de R$52 mil, né, 52.800, ele pode procurar a Justiça Federal sem advogado. Há um serviço na Justiça Federal de primeiro atendimento. Ou seja, existe um servidor, um corpo de servidores na sede da Justiça Federal que pode formular a petição inicial para o segurado. Esse é um caminho. Ótimo. Aqui em Volta Redonda, por sorte, por felicidade, né, da localidade, existe uma Defensoria Pública da União. Ou seja, existe um órgão de defesa do jurisdicionado que funciona também na própria sede que ele da Justiça Federal. Ele pode se dirigir a esse serviço? A esse serviço, a Defensoria Pública da União, que vai servir de intermediária para formular essa ação judicial, esse pedido judicial. Doutor, a conversa nossa está muito boa. Você que nos assiste, estamos conversando com o doutor João Marcelo, que é juiz federal em Volta Redonda. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. O
programa Cidadania Consciente retorna com o doutor João Marcelo, que é juiz na região de Volta Redonda, juiz federal. Doutor, nós estávamos conversando então da importância da Defensoria da União, né, Defensoria Federal, que cria uma proximidade direta para o cidadão que tem alguma dificuldade para ser orientado. Também sabemos que há experiência no processo de conscientização da Justiça Federal, uma experiência aqui em Volta Redonda, onde procura de forma, através de palestras, de orientações, orientar as pessoas, já em alguns órgãos organizados, para que façam esse caminho. Como é que foi essa experiência em Volta Redonda? Ela tende a continuar? Em agosto desse ano, né, nós realizamos um trabalho de capacitação com servidoras da Secretaria Municipal de Ação Social. São psicólogas e assistentes sociais, profissionais da Prefeitura que trabalham diretamente com um público especial, um público mais hipossuficiente e mais carente. Então, foram 2 dias de palestra. No primeiro dia, houve uma capacitação a respeito da competência da Justiça Federal. Então, realizamos esse trabalho de exposição do que faz a Justiça Federal, qual é a sua competência, as causas previdenciárias. Um outro grande cliente nosso é a Caixa Econômica Federal, né, e os Correios. São os 3 grandes, as três grandes entidades públicas geradoras da demanda para a Justiça Federal. Então, num primeiro dia isso foi explicado, a questão da competência da Justiça Federal, e no segundo dia houve uma palestra com uma servidora convidada do INSS, que explicou algumas noções fundamentais sobre alguns benefícios previdenciários. Então, nós trabalhamos então com essa ideia de tentar capacitar agentes multiplicadores, pessoas que têm atuação dentro da comunidade, que possam retransmitir essas informações às pessoas. Isso foi de um benefício enorme. Quando se fala assim, dessas orientações, isso, de novo, a gente está levando uma quantidade enorme de situações até a Justiça Federal para que sejam resolvidas. E aí ocorre pensar numa coisa sobre a questão de judicialização das demandas, das situações, não só da questão da Justiça Federal, mas de outras situações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, embora sendo o juiz, judicialização. É bom para o povo judicializar tudo? Eu acredito que não. Eu acho que há um consenso de que isso não é bom, né? Quer dizer, todo conflito, eu particularmente penso dessa maneira, e é uma opinião minha, né? Todo conflito, ele é um elemento de ineficiência. Ou seja, o tempo que se perde numa discussão, numa briga, ou na protelação dessa briga, na continuidade desse conflito, é tempo que você perde para fazer outras coisas, né? Para fazer girar a economia, realizar atividades econômicas, tocar o seu negócio, tocar o seu trabalho e por aí adiante. Já vi isso no campo político, né? Judicializaram tudo e olha, mas está tudo travado, né? Mas... sempre a gente deve dizer isso, a judicialização, ela deve ser sempre entendida como uma última possibilidade, né? Um mal necessário, digamos assim, né? Então, e a gente vive realmente no país dentro de um contexto de muita judicialização, de muita litigiosidade. Há algum país que esse numeral seja diferenciado em termos de demanda, sobretudo na sua área? Na verdade, nós estamos assim, muito à frente em litigiosidade em relação a qualquer país mais desenvolvido. Aí a gente estava conversando há poucos minutos, um exemplo que eu sempre menciono, por exemplo, no Brasil, em 2015, são dados do CNJ. Isso pode ser consultado na página eletrônica do CNJ, no link Justiça em Números. São informações estatísticas muito importantes. A gente teve, em 2015, em torno de 4 milhões de ações trabalhistas, por exemplo. Não é a minha área trabalhista, mas só para tomar o exemplo. Então, a gente tem uma população de 200 milhões de pessoas e 4 milhões de ações trabalhistas no ano. Isso dá uma ação trabalhista a cada grupo de 50 habitantes. Se a gente pegar, por exemplo, o Japão, só para... É um exemplo distante, mas só para estabelecer o contraste, eles têm uma população de em torno de 127 milhões de pessoas
e tem 2.000 ações trabalhistas por ano. Quer dizer, são 2.000 vezes menos para uma população que é praticamente metade da nossa. Quer dizer, então, enquanto a relação aqui é uma ação trabalhista para cada 50 habitantes, lá é uma relação de uma ação trabalhista para cada grupo de 65.000 habitantes. Né? E isso, onde que está o elemento-chave disso, na sua percepção? Está faltando alguma coisa? Não, na verdade, eu acho que não é um elemento, é um conjunto de elementos, né? É uma cultura mais adiantada de prezar o trabalho, de respeito às pessoas, de respeito de preocupação com o cumprimento das leis. É toda uma conjuntura de eficiência, né? De ter um pouco mais de noção de que o litígio ele é ineficiente, ele causa uma ineficiência. Então, na verdade, é um conjunto cultural muito amplo que é difícil apontar uma causa específica. Mas aí eu vou provocar o senhor. A sociedade organizada, a sociedade brasileira, ela é um dos elementos-chave numa situação como essa. Como que a sociedade pode fazer diferenciação nesse processo de judicialização tão premente, tão evidente, sobretudo no Brasil? Eu acho que, a minha opinião pessoal, é a gente absorver a cultura da eficiência, a cultura de dedicação ao trabalho, a cultura de pensar no futuro, de calcular o custo-benefício de tudo que a gente faz. É algo que normalmente nós não paramos para pensar, né? E de chegar à conclusão que uma solução negociada, uma solução não litigiosa, é sempre mais vantajoso a médio prazo, né? É sempre mais vantajoso sob o ponto de vista da eficiência. Então, como o doutor bem desenhou, né, isso está ligado a uma questão cultural, de valores, que na verdade nós vivemos na sociedade hoje que está perdendo, de certa forma, essa dimensão do coletivo, haja vista no processo de desvios éticos em todas as instituições, e a dificuldade que se tem para fazer correções. Apela-se mais à justiça do que a posturas novas, a compromisso. O servidor é para servir à sociedade e não para lesar a sociedade. Então, eu acredito que um programa como esse, uma reflexão como essa, reafirma a dimensão da consciência crítica, cívica, cidadã, para que a dignidade das pessoas não sejam agredidas. Mas para a gente dar um passo além, e aí a gente não pode deixar de falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo no país, onde a Justiça Federal, né, a Polícia Federal, instituições do âmbito da federação, tem feito presença, tem provocado muita gente. E tem feito, inclusive, até os legisladores até tentam fazer o que eles estão chamando mordaça a procuradores, a juízes, por conta de denúncias que podem vir a acontecer nesse âmbito. Falei, mas nós vamos conversar com o doutor, ele vai opinar sobre essas situações daqui a pouco. Voltamos já já. Eu sou do sul do Brasil, mas o Unifor fez com que aqui fosse o meu lar. Foi a melhor escolha que eu já tomei na minha vida. Hoje eu sou muito realizada. A cada dia fazendo o que eu amo, eu tenho mais certeza de que esse é o caminho certo. Vale a pena quando eu penso em fazer uma formação com segurança, uma formação realmente que vai me ajudar na residência depois e como médica. Processo Seletivo Medicina 2017. 100% das vagas pelo Enem. Acesse unifoa.edu.br/medicina. O programa Cidadania Consciente retorna no último bloco conversando com o doutor João Marcelo Oliveira Rocha, que é juiz federal em Volta Redonda. Doutor, no bloco anterior nós mencionamos a questão da presença da Justiça Federal na questão política, observando desvios, até outras situações. Volta Redonda tem uma particularidade, até em questões ligadas a uma grande empresa da região, mas fala para mim, o que o senhor
Como que o senhor vê essa presença no campo, abre aspas, político da Justiça Federal? Na verdade, você está se referindo essencialmente à questão da Operação Lava Jato e as outras decorrentes. Na verdade, a gente deve entender que a Operação Lava Jato nada mais foi e é uma operação de persecução criminal. Ou seja, os órgãos de persecução, os órgãos de investigação, Polícia Federal e Ministério Público, estão fazendo o seu trabalho, verificando eventuais irregularidades, e isso é julgado pela Justiça Federal. Então, na verdade, a chegada da Operação Lava Jato ao campo político se deu por essa via transversa, não por se dirigir a uma intervenção política, mas é porque as ilegalidades pesquisadas, investigadas e discutidas chegaram, né, ao campo político. É isso que a gente deve compreender. E isso é um bem para a sociedade, certamente. Sem dúvida. Né? Agora, por que o temor, sobretudo dos legisladores, quando defrontam com essa realidade, que tentam fazer artimanha e articulações até para mudar a legislação? É uma defesa corporativa, de algum modo, né? Quer dizer, o que a Operação Lava Jato parece estar oferecendo para a sociedade são luzes sobre temas que nós já sabíamos ou desconfiávamos, né? Ou seja, da forma não muito raramente ilícita do financiamento de campanhas, e a classe política, de algum modo, vive, né, dessa forma, desse meio de financiamento há muito tempo. Então, obviamente que isso vai incomodar ou está incomodando. Isso é natural que aconteça. Tem essa reação. Essa reação. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial na história do Brasil. A sociedade está, né, tomando as rédeas da condução, de algum modo, né, com as suas manifestações e as suas opiniões e posições, e faz parte do processo democrático, né? A gente deve entender também que talvez aperfeiçoamentos devam acontecer também no próprio judiciário, no próprio Ministério Público. É óbvio, ninguém está fora, né, do controle da sociedade e nem acima de uma possibilidade de melhora, de probidade, de eficiência. O que não se pode admitir é que esse tipo de iniciativa seja tomada com a finalidade específica de tentar embaraçar, né, o andamento dessas investigações. Esse é o cuidado que a sociedade deve ter. Agora, é bom que a gente também compreenda, né? Nós somos seres que temos também as nossas variações. O juiz federal, ele prima, né, para que tenha tudo que é evidência de um desvio contido ali para tomar uma decisão. Às vezes a gente ouve falar que pode haver 2 pesos e 2 medidas no processo da Lava Jato, porque há senhores senadores, deputados, que também, eles estão, até ministros, que estão com essa dificuldade, né? Ele também fez desvios. Aí a pergunta é essa, vai chegar nesses senhores a Lava Jato? Será que vai dar tempo de pegar esses senhores que, inclusive, hoje estão no poder, você acredita? Bom, é muito difícil falar isso, né, de fora. O que a gente deve entender também, eu acho que isso que me caberia explicar, é que esse tipo de operação de persecução criminal segue digamos, uma lógica própria, que é a lógica dos fatos. Dos fatos e das provas. Os fatos vão aparecendo, as provas vão sendo obtidas, né, elas vão ser estudadas, né, vão ser examinadas, e a partir disso é que se pode tomar algum tipo de medida concreta. Então, na verdade, a sociedade às vezes cobra isso, né, de que fulano não foi atingido ainda, ou Beltrano não foi atingido ainda, então está havendo uma proteção de aqui e acolá.
na verdade, o problema é essa dinâmica. Ou seja, tem um ritual, né? Tem um ritual e principalmente essa obtenção de dados, a obtenção de provas. Muitos desses elementos são elementos que são buscados às vezes em bancos no exterior ou instituições financeiras. Tudo isso leva um tempo para ser buscado, estudado e concatenado com outros elementos que já se dispõem. Então, a ordem dos trabalhos segue mais ou menos isso, a lógica dos fatos e das provas. Tá certo. Nós estamos quase caminhando para o fim do nosso programa e eu gostaria só de ressaltar para você que nos assiste essa dinâmica da democracia e, como bem falava o nosso juiz, Dr. João Marcelo, do processo democrático que se instaura de forma muito forte, que as instituições da República ganham força a partir da Constituição. E aí tem um elemento o senhor focou muito a dimensão da sociedade organizada, a sociedade participando, tem aquele processo de iniciativa popular, que foi lá da compra de voto, né, que virou uma lei federal, a 9840, que foi iniciativa da sociedade. Depois veio a lei da ficha limpa, que teve um ganho muito grande, né, que colocou muitos desviados para fora. E a mais recente agora é uma lei que teve a sua instituição também, bem próxima, mas dos procuradores da Justiça, que fizeram a lei de 10 medidas. A gente tem ouvido falar aí que as 10 medidas precisam ser revisadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco, o que está havendo com, abre aspas, essa possível mordaça ao juiz como o senhor, que ao pronunciar, ao denunciar alguém, que depois pode recair sobre o senhor alguma coisa. Como é que o senhor vê essa, abre aspas aí, essa lei que estão querendo fazer agora, né? Já tentaram uma vez e podem dar sequência. Na verdade, a questão lógica que deve prevalecer é que nenhum profissional ele pode ser criminalizado por ter incorrido em alguma falha. Quem é que não falha, né? É o mesmo que você querer criminalizar um atacante, um jogador de futebol, por ele perder um gol, né, durante uma partida. Quer dizer, você deve punir o jogador que é preguiçoso, ou que não vai ao treino e por aí em diante. Então, essa é a questão fundamental. Quer dizer, o que está em discussão, o que deve estar em discussão é exatamente isso. Ou seja, que os desvios e os eventuais abusos do Judiciário e do Ministério Público devem ser coibidos, devem ser, e existem já algumas ferramentas nesse sentido. O que não se pode é impor uma criminalização em cima do risco de errar. Né? O indício ele tem que ser averiguado, como bem o senhor falava. Bem, nós estamos encerrando essa entrevista inédita no programa Cidadania Consciente. Eu quero agradecer muito ao Dr. João Marcelo pela sua percepção, assim, sua dimensão cívica no abordar assuntos tão relevantes e suas palavras finais para aquele que nos assiste. A Justiça Federal ela está de portas abertas para as pessoas que precisarem. Ela existe para prestar o serviço, né? Assim como todo o serviço público deveria funcionar. Ou seja, o poder deve sempre estar a serviço da sociedade. Muito obrigado. O programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira. Até lá.